Boa tarde, pessoal. Hoje é 5/6 do dia 1 de outubro de 2020. Nós vamos aqui nessa nossa jornada heideggeriana começar essa jornada com 2 artigos, né? Hoje a gente vai estudar o artigo, deixa eu ver o título. Heidegger, o estudo dos fenômenos humanos baseados na existência humana como ser aí, Dasein, da Ida Elizabeth Cardinale. Semana que vem teremos um outro artigo e daqui a 2 semanas vamos ter uma dramatização, né, uma leitura dramática do Entre Quatro Paredes do Sartre. É imperdível. Imperdível. 4 membros do grupo estão preparando o encontro das 4 pessoas no inferno. Olha, da peça da qual tem a célebre frase: o inferno são os outros. Boa tarde a todos e todas. Então, hoje quem é responsável é o Ederson, semana que vem a Vilmara. O Ederson, inclusive, preparou um resumo, uma montagem extraordinária. Ele compartilhou no grupo, né, no Whats. Quem quiser entrar no Whats, se fizer parte assídua do grupo, pode entrar no Whats, né, que é um Whats só para as pessoas que podem online, né? Enfim, e também quero informar que ainda não saiu o resultado das correções do projeto de extensão, lembrando que o projeto já foi aprovado, tinham 4 detalhes para eu corrigir, já enviei desde a semana passada e estou no aguardo do parecerista sobre as 4 pequenas correções, tá? Enquanto isso, nós estamos enveredando pelo universo do Heidegger, fazendo aquecimento Heidegger, porque em breve nós iremos estudar Ser e Tempo, volume 1 do Heidegger, tá bom? Com vocês, a magistral facilitação do Ederson. Ok, boa tarde. Vou apresentar aqui, eu vou tentar colocar aqui para todo mundo ver minha apresentação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho. Será que é aqui? Aqui. Tá todo mundo vendo aí? Dá para ver? Ninguém me responde. Tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo. Abriu. Olha, uma montagem fantástica. Dá para ver então aí, normal? Sim, dá para ver, eu tô vendo. Ah, tá. Então, vou falar sobre Heidegger, sobre esse artigo, né? Fenômenos humanos baseados na existência humana como ser aí da Zen. Heidegger, que foi um filósofo, né, que viveu entre 1889 e 1976. Então, primeiramente, o artigo fala do método, né, que vai ser falado bastante no decorrer do artigo, sobre o método que o Heidegger escolheu, né, para estudar os fenômenos humanos. E entende que o seu método é melhor para entender os fenômenos humanos comparado à ciência natural, mais adequado para investigar as experiências humanas. Né? E aí, ele utiliza a palavra crítica no sentido grego, né? No sentido de diferenciar as coisas. Né? E aí, significa que ele tem novas indicações de uma compreensão dos fenômenos humanos. Essa palavra Dasein, né? Ela significa como uma presença, né? Inserir tempo. Mas ela, na maioria das vezes, onde você for procurar, vai ser traduzido como um ser aí, né? Mais para frente eu vou demonstrar que são 2 palavras aqui, né? O da significa aí e o sein significa ser estar. Então, ser, estar aí. O principal objetivo do pensamento heideggeriano é se questionar acerca do ser. Se questionar em relação ao que é ontológico, né? Que é uma palavra que vai aparecer bastante também quando se vai estudar Heidegger, que é a palavra ontológico e a outra palavra é ôntico. Ontológico tem mais a ver com o ser, né? As questões que envolvem o ser, e ôntico tem a ver com ente.
Essas duas palavras é bom que já saiba desde o começo, porque aparece muito, vai aparecer sempre, e senão, se não souber disso, acho que as pessoas ficam perdidas. Em Ser e Tempo, existe uma análise do ser do homem. O homem Heidegger diz que o homem é o único ser que existe, né? Porque ele pode se perguntar, fazer a pergunta sobre o que é o ser, né? E ele também é o único que pode responder essa questão. E assim, ele diz que todas as outras coisas, todos os outros entes, por exemplo, uma cadeira é, mas não existe. O cachorro é, mas não existe. Só o homem é e existe, porque ele pode perguntar e ele também pode responder o que é o ser, acerca do ser. Né? Então ele começou a da Zen analítica, né? A analítica do ser aí, e por meio da interpretação ontológica do ser aí. Aí Heidegger também desenvolveu a Daseins análise, pertence à analítica do ser aí também, que é o desdobramento dos temas indicados na analítica e o desenvolvimento da interpretação do ser aí. Então, como mostra o artigo, o método utilizado por Heidegger, que era aluno do filósofo Edmund Husserl, o método utilizado foi a fenomenologia hermenêutica, né? Que significa o retorno ao método fenomenológico de Husserl, que interpreta à luz da hermenêutica. Tentando resumir bem por cima assim, o que significa hermenêutica, é como se fosse a interpretação do significado das palavras. Então, em Ser e Tempo, ele cria a ontologia fundamental, que é por meio da descrição detalhada dos existenciais, essas estruturas que eu vou demonstrar mais para frente. Né? Essas estruturas interpretativas que dizem que o Dasein, ser no mundo, é, portanto, temporal e histórico. Então, uma coisa que eu já falei, né, o ôntico, preciso entender, primeiramente, o que é o ôntico e o que é o ontológico. Né? Ôntico, relacionado ao ente, é uma coisa, objeto, qualquer coisa. São as coisas do mundo, né? Que podem ser vistas, que são visíveis. Né? E ontológico é o ser que transcende o ente. O ser não se esgota no ente. O ser não pode ser determinado, né? Diferente do ente, que você pode falar o que é, o ser não dá para fazer isso. Então ele diz assim: é possível fazer uma investigação ôntica acerca do indivíduo, determinações regionais do ente. O ser não se adquire pelo conhecimento. O ser é uma questão aberta. É pela poesia que se chega ao ser. Então, com essas determinações regionais do ente, Heidegger afirma que desde Platão que foi abandonada a questão do ser, né? Os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos, ainda estudavam a questão do ser. Mas aí com Platão, que inaugurou talvez uma filosofia como é que eu dizer, que envolve mais a questão do ente, né? Ele determina o homem através das regiões. Por exemplo, Platão diz que o homem tem muito a ver com as ideias, né? Aristóteles com o movimento, e assim muitos outros filósofos. O Descartes diz que é cogito, né, o pensamento. Então vai separando o homem por regiões, né? E esquece a questão do ser. Então Heidegger, no século XX, quer retomar essa investigação filosófica, a questão do ser. Seminário de Zolikon. Por 10 anos, Martin Heidegger e um psiquiatra e também psicoterapeuta chamado Medard Boss fizeram seminários numa comuna da Suíça chamada Zolikon. Entre 1959 e 1969. Nesses seminários, eles determinaram, né, eles falaram para outros psiquiatras, outros psicanalistas também,
e determinaram o que significaria Daseins análise, né? E separou em dois sentidos para essa palavra, né? Daseins análise clínica e a Daseins análise e a disciplina Daseins analítica, intitulada Ontica Daseins analítica. A Daseins análise clínica, né, é a descrição e comprovação dos fenômenos fatuais, relação entre o analista analisando, análise desses fenômenos orientados pelos existenciais, descrito na analítica do ser. A ôntica, que tem a ver com ente, a ôntica da ciência analítica, é estudo dos fenômenos humanos situados no contexto histórico-social específico, orientados pela compreensão do existir humano como ser aí. E aí também foi feita uma subdivisão da ciência análise antropológica entre a antropologia normal e a patologia da ciência analítica. Ludwig Binswanger, assim que pronuncia, foi o primeiro estudioso que utilizou o termo Daseins análise fora do contexto filosófico. Ele aproximou o pensamento de Heidegger da compreensão da existência concreta para seus pacientes da psiquiatria. Então, ele atendia as pessoas seguindo uma abordagem heideggeriana. A mesma coisa aconteceu com o Medard Voss. Ele era um psiquiatra e também psicoterapeuta, que resolveu estudar Heidegger e aplicar na sua psicoterapia, né? Pensamento heideggeriano. Deixa eu ver aqui. Ser e tempo, né? Nesse artigo, a autora decidiu escolher Ser e Tempo e o Seminário de Ziricon para ser estudado, né? Então, em Ser e Tempo o tema que é estudado, segundo ela, né, é interpretar o sentido do ser aí, Dasein. Então, diferente da metafísica, não é apenas o ente a ser interrogado, mas pelo ser como tal, pelo sentido do ser em geral, pela manifestação do ser. Também as características fundamentais do ser humano, né, os modos que são possíveis de ser, a essência do ser aí, que não é algo de objetivação, diferente do ente, né, que você pode dizer o que é o ser, não dá para você determinar, né? E aqui, ser do existir humano, né, ser aí. Como eu já disse, o ser significa o Sein, né, o Dasein, acontecer, e o da significa aí. Então, seria um acontecer aí, ou lançado no mundo, como a gente já conhece a expressão, né? Existir nesse movimento para fora. Ser no mundo, ele é ao mesmo tempo junto das coisas, dos objetos, e junto dos outros e consigo mesmo. Heidegger tem uma visão um pouco negativa, né, sobre o cotidiano, sobre as coisas cotidianas e sobre o mundo, em geral. A gente vai ver mais para frente algumas frases que sintetizam mais ou menos o que Heidegger pensa sobre o mundo e sobre a sociedade também. Então, ser aí na continuidade da cotidianidade significa um movimento de obscurecimento de si próprio, né? O ser aí torna-se impessoal, né? Então, a gente pensa em maneiras de ser como os outros, nas quais um não se diferencia do outro. E reflete bem o que a nossa sociedade vive até hoje, né? O Heidegger começou a investigar isso na época dele, né? Na década de 20, mas a gente pode ver que até hoje é mais ou menos assim. Isso retira a responsabilidade de cada ser aí. Aí eu coloquei essa frase aqui, que tem no artigo, né? Que é muito, muito forte também. Todo mundo é outro, e ninguém é si próprio. O dar do ser aí é a abertura. Ser aí não tem como qualidade estar aberto, mas ele é esse estar aberto. Aí tem, falando em abertura, a abertura descrita, descreve essas estruturas existenciais, né? Que são aqui, falando de 4 aqui, né? Compreensão, disposição, interpretação e discurso.
Então, aqui algumas frases que sintetizam os pensamentos de Heidegger em relação a essa coisa impessoal, cotidiano, sobre o mundo e sobre a sociedade. Né? Existência, fala que esse impessoal significa uma existência não autêntica. Existe o avanço da técnica, do consumismo. É preciso analisar essa existência é inautêntica. O homem entendeu que alcançaria o ser entregando-se ao ente, às coisas. Todos queremos ser, mas ao mesmo tempo não somos nada. Quer dizer, o ser não se coloca de nenhuma maneira. Ser no mundo, envolvido em projeto do cotidiano que ocupam e bloqueiam para a questão do ser. Então, a visão negativa do cotidiano seria isso. A gente fica ocupado, né, com coisas do dia a dia e não temos tempo para pensar nessa questão, que é tão complexa, que é a questão do ser. Né? Então, para Heidegger, o mundo significa conjunto de coisas que o homem está imerso, mundo de instrumento que ele se ocupa no dia a dia. O homem, então, pretende dominar esses entes. Né? Mundo da vivência, como relacionado ao uso, mundanidade. Mundo é algo que ele não está dentro, é algo que ele constitui. Mundo não se define a partir das relações objetuais, mas a partir das relações de uso, coisas que estão à mão. Então, o mundo tem muito a ver com ôntico, né, com ente. O mundo não é algo que se pode explicar de acordo com relatos científicos. O mundo é um mundo do existir, mundo da vida, segundo Husserl, mundo da vivência. Sociedade, lugar do impessoal, o mundo onde se pensa o que a maioria pensa. O mundo onde se ocupa com os outros e não se ocupa consigo mesmo. Se ocupa com todos nós e com ninguém. Se preocupa com as coisas e ocupa um pouco com elas mesmas. O ser se põe no encontrar-se consigo mesmo, sair da inautenticidade para a autenticidade. Isso acontece com a angústia. Então, aqui estão algumas estruturas existenciais, né, que foram ditas. A compreensão, que não se trata de processos cognitivos, é um poder ser, desdobramento das possibilidades do ser. O ente se abre em sua possibilidade. Após isso, podemos falar da disposição, né, como as coisas aparecem, né? Uma abertura que se encontra no mundo possível da disposição, tonalidades afetivas que afinam radicalmente o espaço existencial, impossibilidade de um acesso teórico ao mundo. Tudo que se apresenta no mundo é acolhido por uma tonalidade afetiva específica. Então, o que aparece no mundo a gente acolhe, né? A gente vê, tem um afeto sobre aquilo, e logo em seguida já tem uma interpretação, que é outra estrutura existencial. Ela elabora as possibilidades projetadas na compreensão. Compreensão se baseia num referencial prévio. A partir dela, algo se torna compreensível, a partir da compreensão. E logo, em seguida, temos um discurso. Fundamento ontológico existencial da linguagem. A articulação do discurso se estrutura a totalidade significativa. Pode-se desmembrar as significações. Brotam as palavras, revelando algo. E aí tem uma frase que eu separei aqui, que eu acho que resume essas quatro estruturas existenciais. Decisivo na linguagem é o significado. O essencial da linguagem é o dizer, que uma palavra diga algo e não tem um som, que uma palavra mostre algo. Então, falando sobre a estrutura ontológica, totalidade da estrutura ontológica se divide em 4. Existencialidade, ser à frente de si mesmo, facticidade, ou já ser em um mundo, decadência ou junto a, ser junto a. Né? Ser da presença, temos também o ser da presença, precede a si mesmo por já estar no mundo junto com os outros. E também Heidegger fala sobre a cura, né? Ser junto ao manual significa ocupação, e ser junto com os outros é uma pré-ocupação. Né? A gente já falou sobre o dia a dia e coisas que tornam o nosso ser obscuro, entendimento do ser obscuro. A gente se ocupa com as coisas do dia, e quando a gente se ocupa com os outros, é uma pré-ocupação.
Agrão-método, né? Um artigo fala sobre o método de pesquisa na ciência. Então, Husserl e fenomenologia questionam, Husserl, que era professor, que foi professor de Heidegger, questiona sobre os conceitos de sujeito e objeto da ciência natural. E Heidegger quer refletir sobre o significado da palavra método. Método para ele não é um procedimento que deve ser seguido. Né? Método para ele tem outro significado, que significa o caminho que leva a algo, uma área, o caminho pelo qual estudamos um assunto. E também descreve 3 definições do que seria objeto. Né? Para ele, objeto seria, a primeira definição seria objeto das ciências naturais. Outro significado seria coisas simplesmente presentes, que podem ser usadas e observadas. E uma terceira definição de objeto é algo ou aquilo sobre o qual o sujeito pode fazer alguma afirmação. Heidegger não era contra o uso do método para estudar as ciências naturais. Ele era contra que esse método fosse usado para determinar o que é o ser humano. Ele tinha medo que o homem se tornasse um objeto, né? Que o homem se tornasse, em vez de ser tivesse o domínio sobre a técnica, né, que é um assunto relevante no pensamento de Heidegger. Ele tinha medo que, em vez de o homem ter o domínio sobre a técnica tivesse o domínio sobre o homem. Então, por isso, ele não gosta do método das ciências naturais para estudar os fenômenos humanos. Né? Prefere o método dele, que é o método fenomenológico. Então, ele propõe 3 aspectos para a ciência do homem. Primeiro, explicação clara dos fundamentos do modo de ser do homem. Segundo, não ser representado como objeto da natureza. Terceiro, o método visa objetivação, a mensurabilidade e a determinação causal. O ser não pode ser esgotado em determinação. Então, ele diz que método é diferente de procedimento. Se refere a um caminho que leva ao fenômeno. E assim já faz parte do próprio método uma compreensão prévia de seu objeto de estudo. Aqui concluindo, proposição heideggeriana, método, propõe um método, né, de estudo dos fenômenos humanos, baseado na explicitação do existir humano como ser aí, e nos existenciais descritos em sua ontologia. Então, é um outro caminho, propõe um outro caminho de aproximação dos fenômenos humanos, diferindo da ciência natural moderna, por ele não estar comprometida né, com a concepção de objetividade do objeto. Então, ele faz indicações para um possível método ôntico, compreensão dos fenômenos humanos que denominamos fenomenológico hermenêutico. Esse método visa a compreensão dos fenômenos humanos singulares, né? E aí destacar a palavra singulares, que é diferente de individuais, né? Diferente de tratar o homem como um ser individualista, né? Cada um de nós é um ser singular, de cada caso específico, e não a explicitação das características ontológicas do ser aí. Também esse método deve se ater à interpretação fenomenológica, que exige tornar visível cada fenômeno, especialmente em sua singularidade. Então, para finalizar aqui, a última frase do artigo, né, que descreve como o pesquisador deve atuar com esse método. Né? Exige-se do pesquisador justamente isso, o mais difícil, a passagem do projeto do homem como ente vivo, dotado de razão, para ser homem com Dasein, o deixar, Lassen, isto é, aceitar, Zulassen. O ente, assim como ele se mostra, só se tornará um deixar-se apropriado deste... Não, só se tornará um deixar-se apropriado se este ser, o Dasein, ficar antes e constantemente à vista. Então é isso. Finalizando aqui. Vou deixar uma fotinha do Heidegger para vocês. É isso aí. Ah, nem vi o chat como é que estava. Acho que tá mudo aí, vocês. Entendi, perdão. É,
Não está me ouvindo? Não está me ouvindo? Agora eu tô. Ah, tá. Então, queria agradecer ao Ederson pela preparação da exposição. Você foi muito estratégico, porque o Heidegger ele é um autor que tem uma escrita rigorosa, e ao você esquematizar essa escrita, você utilizou de uma didática ótima, e assim isso nos contempla, né, da gente se aproximar do Heidegger, já que em breve a gente vai estudar diretamente o Heidegger, né? Agora, eu Sim. sempre acho assim, o Heidegger, em geral, gente, ele tem uma linguagem um pouco rebuscada, porque ele busca justamente a precisão das palavras na descrição dos fenômenos, né? Mas ele é, ao mesmo tempo, um autor muito vivo, né? Se você consegue, como é uma descrição do vivido, se você consegue trazer para a sua vida aquilo que ele está descrevendo rigorosamente com palavras, né? No mais elaborado alemão, ele acaba se tornando, assim, imediatamente um autor fácil, porque ele está falando do vivido, entendeu? Então, eu sempre dou a dica, desde a primeira turma da psicologia que eu dou essa aula, quem faz o trabalho do Heidegger tem que trazer aquele rigor da escrita do Heidegger para a própria vida. E ver como isso estabelece uma ponte quase instantânea, tá, gente? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Para a gente não ficar, digamos, só apegado ao rigor da palavra, mas ao que ela nos desperta, né? Acho que o Heidegger ele tem algo muito de despertar o afeto, né? É nesse sentido que eu estou colocando para todos vocês que estão aqui o que dentro do rigor da escrita do Heidegger, o que ele desperta em termos de afeto para vocês, né? Para mim, me desperta um mundo de coisa, mas eu gostaria antes de ouvir vocês. Se ficou alguma dúvida em termos de conceito para a gente compartilhar entre nós, né? Mas, assim, principalmente o que essa escrita rigorosa desperta de afeto em relação a cada um de nós, né? Estou abrindo para a gente conversar. Pode ser pelo microfone ou pelo chat, tá, gente? Fique à vontade. Então, Fernando, eu pus no chat, acho que você não viu. Eu cheguei um pouquinho atrasada, eu não sei se foi dito, mas eu queria saber se a angústia do ser para o Heidegger é a do desamparo de estar lançado no mundo ou se eu estou confundindo autores, porque eu acabei não conseguindo ler o artigo. Você quer falar, Ederson? Senão eu falo. Ou a gente Não, fala pode junto. falar. Vamos falar junto, vamos falar junto. Quer comentar? Pode começar, depois eu falo mais uma coisa. Essa é a angústia ontológica, né, Karen? Né? É a angústia da gente ser lançado no mundo desde que a gente nasce, da gente se interrogar desde que a gente nasce, em função dessa característica exclusiva do ser humano de se interrogar, né? Principalmente na medida em que ele vai estabelecendo conhecimento sobre a realidade. Então, é uma angústia estrutural do nascimento, de estarmos nessa abertura, lançados no mundo e tendo no horizonte a morte, que nós somos o único ser para a morte em termos de consciência, né? Exato. Isso a gente tem que frisar, né, gente? Porque vocês que têm seus animais de estimação, você pode ver a compaixão, o afeto que um animalzinho tem em relação à morte de um outro coleguinha, de outro animalzinho, mas ele tem uma percepção enquanto presença, ele não tem a racionalidade, o conceito de morte. Ele tem a morte enquanto uma vivência, que isso também se lança no horizonte dele, mas o único ser que se interroga pela morte, inclusive por ter linguagem, né, é o ser humano, entendeu? Então, e aí é que eu gosto, é através de Heidegger, não sei se diretamente pelo Heidegger, porque isso foi uma frase que eu compartilhei com meu supervisor de pós-doutorado, eu digo sempre aqui sobre angústia, que criar é elaborar angústias, né? Esse processo da gente estar presente no mundo, a cada segundo e a cada dia você se levantar e constituir um novo sentido, a angústia ela é estrutural, de você constituir um sentido
a cada dia da sua vida, e ao mesmo tempo você está aberto no mundo e lançado no mundo, e você não sabe exatamente como é que vai ser seu cotidiano, né? Você pode ter projetos, você pode ter planejamento, você pode ter lançar-se no seu horizonte, mas cada dia que você colocou na sua agenda, seja do ponto de vista da materialização dos seus projetos, seja do ponto de vista das trocas afetivas, seja do ponto de vista dos seus encontros e desencontros, né? Não se reduz à objetividade da tua agenda, né? Os teus compromissos de agenda, né? Então, existe essa angústia estrutural, né? De constituir sentido a cada dia, né? E essa é uma força que se move, que só se fecha quando a gente morre, né? A angústia, ela não pode ser demonizada, tá, gente? É isso que eu acho. O Heidegger, ele não é demonizador da angústia, né? A angústia é um elemento constitutivo da existência e, ao mesmo tempo, é uma força motriz, né? Quando bem aplicada, você cria, né? É como se a gente estivesse parindo, né? Se a vida fosse um parto constante, né? Um parto da gente mesmo, das nossas relações, né? O Ederson quer compor um pouco? Então, a angústia pertence ao ontológico, né? Não ao ôntico. Então, Heidegger faz a diferenciação entre angústia e temor, né? O temor é um medo que você tem de uma coisa que está no que se refere ao ente, né? Uma coisa específica, uma coisa que dá para dar nome, dá para você reconhecer. E a angústia, você não sabe, é uma coisa indeterminada, uma ameaça indeterminada. Eu acho que é isso. Sim. A Cristiane colocou, o contrário também é verdadeiro. Elaborar angústias é criar. É dentro dessa correlação, né, Cris? Né? E né, você pode ter medo de barata, fazer uma caricatura aqui. Mas a angústia de como você vai se lançar no mundo, né? E sempre num horizonte onde você pode se realizar ou não. Né? A angústia é. Teus projetos podem dar certo, teu autoconhecimento pode dar certo ou não. Né? E deixa eu só falar uma frase, não tem nada a ver, são as associações que a gente faz. Estou estudando, preparando o meu segundo pós-doutorado. Essa semana eu li. Fiquem tranquilos, gente, porque segundo Pitágoras, isso não é piada, segundo Pitágoras. Segundo Pitágoras, do 0 aos 20 anos a gente é criança, tá? Dos 20 aos 40 a gente é adolescente, tá? Dos 40 aos 60 a gente é jovem, e dos 60 em diante a gente é idoso, tá, gente? Então, estou muito feliz, que eu acho que a maioria aqui dessa sala está entre criança e jovem. Descobri que eu sou jovem, entendeu? Então, a gente tem muito tempo para a gente aprender, elaborar as angústias, entendeu? Né? Somos quase todos dessa sala jovens, entendeu? E tem ainda umas crianças ainda nessa sala, né? Então, gente, vamos ficar muito, muito felizes, né? Vamos esparramar nossa angústia, porque a gente tem muito chão pela frente. É Pitágoras, não é brincadeira, não. Tá? Eu estou estudando dos ensaios do Foucault. Vamos compor, gente. Esse é o momento da gente ter as nossas trocas. Conceitos, ideias que ficaram. O que você sentiu dessa escrita, o que te despertou, né? Todo mundo aqui já tinha lido Heidegger, gente? Não, eu não tinha, não. Como é que foi para você a primeira experiência com Heidegger, Olivia? Ele é bem denso, né? É uma leitura com um linguajar diferenciado que faz com que a gente reflita muito cada coisa que ele fala, né? E realmente contextualize dentro do que a gente vive. Achei bem difícil. Alguma ideia te tocou assim, Olivia? Depois que falou dessa questão da angústia, né? Que não foi nem no texto propriamente dito, mas depois que se falou da angústia, realmente toca essa questão de ser lançado no mundo, de ter consciência de que dessa finitude, né? Isso realmente me tocou. Né? Somos seres pensantes e isso aí a gente vai elaborando
possa existir, né? Sim. Mais alguém, gente, o que tocou para a gente compartilhar? Um texto muito rico. É um excelente aquecimento. O que despertou em vocês? O Márcio colocou no chat. Reler esse artigo me fez pensar que estamos numa maré de angústias acerca do futuro da nossa espécie, com esse vírus à espreita, tocando a sineta da morte, enquanto pesquisamos angustiadamente uma cura. É por aí, Márcio, eu faço a ponte. Quem não assistiu o Sétimo Selo, né, do Bergman, é um filme eminentemente heideggeriano. Se vocês quiserem ver uma ilustração, realmente é visível que o roteiro é todo em cima do ser para a morte, das angústias, da cotidianeidade, né? O indivíduo assim identificado com a cotidianeidade, a questão do fim dos tempos, a peste, né? Isso, acho que essa questão do ser humano em embate com essa experiência trágica da morte, experiência trágica da peste, né, as mistificações, né, papel da religião, né, um personagem mais materialista e cotidiano, um outro personagem central mais de interrogação, né, é o Sétimo Selo do Ingmar Bergman, tá, gente? É um filme maravilhoso. Eu acho que isso, de alguma forma, mostra como a gente está atravessado por essa questão e como a gente, às vezes, a gente que está no protagonismo da vida, né, nós estamos vivos, né, como a gente se deixa arrebatar pela experiência do presente. Né? Eu posso ter medo de um governante que eu acho estúpido, né, totalitário, né, mas a angústia da experiência do que vai ser o nosso destino, né, atravessado por peste, por governos e desgovernos, né? O papel dos artistas é isso mesmo, Paulo. Tem os artistas como transfiguradores da realidade nesse filme. Eu até convido vocês, todo ano eu assisto esse filme no meu módulo, né? Porque eu abro o módulo com esse filme. Eu convido a vocês a assistirem o filme, depois, na semana que vem, a gente pode também debater, né? Porque ele ilustra muito bem essa trajetória do ser no mundo, né? Enfim, e esse momento presente, né, Márcio? Tem essa pujança, né, da gente sentir a angústia, a angústia e a potência criativa do momento presente, né? Infelizmente, as pessoas entram no catastrofismo, né? Não que em algum momento possa haver um esgotamento da natureza, ou não que às vezes a maldade humana pode ser tão materializável, né? De uma maneira às vezes até mais ou menos definitiva, mas eu acho que assim, da mesma forma que na Idade Média tinha o fim dos tempos, quando teve o ano 1000, né, gente? A gente está no ano 2020. No ano 1000 as pessoas também estavam aguardando o apocalipse, toda hora surge uma profecia de fim do mundo, e a gente, no nosso processo de escolha, né? Tem um elemento do Heidegger que não estava tão presente no texto, que são as escolhas, né? Que a gente vai estudar em outros artigos, né? Não tem muita questão da escolha, né, Ederson, né? Não me lembro assim, Não, o tema da escolha não aparece tanto, né? tem mais sobre temporalidade, cotidiano. Sim. Fala um pouco da morte também. Sim. E a questão da vida autêntica, né? Que eu acho que é um tema-chave, né? Para qualquer. A Karen diz: a gente está sempre aguardando o apocalipse, mesmo temendo a morte. Parece que a gente também está à procura dessa catástrofe definitiva. Por aí, né, Karen? Existe algo de definitivo? Você falou a palavra. E gritos e sussurros do Bergman, Paula Silveira. Nossa, fiquei perplexa. Tem Persona também, quem quiser assistir o Persona, mostra a questão do cuidado, né? Mas é o que a Karen colocou, né? Essa catástrofe definitiva. Por que tem tanta gente fixada no apocalipse há milênios, gente? Não estou falando agora, nesse momento crítico da humanidade. O que leva o ser humano, do ponto de vista existencial, se fixar no apocalipse e dedicar toda a sua vida ao apocalipse. Como é que vocês acham? Por que vocês acham que isso acontece, gente? Eu acho que tem muito a ver com o Heidegger diz também, né? A angústia, né? Ela se manifesta no nada, né? Esse nada que ele fala é uma coisa que aparece muito para ele, né? O nada quase que determina
como é o nosso ser, né? Então, eu acho que o ser humano, acho que, mesmo sem saber, ele procura esse nada, não sei, procura através de catástrofes, de ser infinito, de, sei lá. Mas você... Medo da finitude, talvez. Aí, Elaine, concordo contigo. Gente, se a gente imagina que vai acontecer o apocalipse daqui a 10 minutos, quais os efeitos colaterais? Que tipo de afeto desperta? Ou você fixar a tua vida só ao redor do fim do mundo? O que isso desperta? Aí, a Karen, eu penso nisso como uma tentativa de controle. Se eu sei quando vai acontecer, eu estou teoricamente preparado para isso. A Luana falou que é medo. Correr para fazer o que sempre quis, nunca teve coragem ou tempo. Olha, a Elaine é otimista, hein? Né? Professor, eu vi em algum lugar, e não vou lembrar onde, nem quem disse, nem como, que a gente, quando a gente está sonhando, por exemplo, a gente vai, sei lá, cair de um precipício, ou a gente leva um tiro e tal, que a gente acorda porque o cérebro não consegue, enfim, né, a gente não sabe como é o morrer, né, então o cérebro desperta porque não existe resposta para isso, digamos assim. Não sei se até que ponto isso está correto, mas enfim. Mas aí fiquei fazendo essa relação de que é isso, a gente não tem, na verdade, apesar de todas as crenças e explicações religiosas ou filosóficas, teóricas, ou o que quer que seja, a gente não tem uma construção para esse fim, né? Para o que vem depois do fim, seja do nosso fim ou do fim do universo ou de qualquer fim. Então eu acho que é essa angústia de não saber, do desconhecido, né? Sei lá, fiquei com isso nada. Eu concordo com você, Daniela, mas você percebe, uma coisa é você imaginar que em algum momento você vai morrer, todos nós vamos morrer, né? E que isso é uma indefinição e muito personalizada. Eu não sei se vocês concordam, gente. Quando a gente diz fim do mundo, esse é um fim definitivo e, contraditoriamente, muito mais definido do que eu pensar a minha morte individual, entendeu? Não sei se vocês concordam, eu sinto assim. Se a gente disser o mundo vai acabar... Um fim menos solitário, né? Contraditoriamente, todas as angústias da humanidade vão acabar. Entendeu? E mais ainda, a minha elaboração portátil da minha angústia vai se dissolver, entendeu? Então é muito mais fácil você projetar a tua angústia para essa angústia geral, universal, né? Do fim do mundo, que é definido, gente. Você pode imaginar o planeta Terra explodindo. Mas você não tem como imaginar o jeito que você vai morrer. Entendeu? A Paula, fixação no apocalipse, na vida eterna, não seria um distanciamento, alienação da condição humana do ser no mundo? Eu acho. Eu acho, porque você se fixa em algo que você se despersonaliza disso, né? Seja o apocalipse é uma generalidade, né? E não que não existam outras vidas, tá, gente? Eu posso até pensar que tenham dimensões, etc e tal, mas ninguém sabe, gente. Não tem Dalai Lama que vai dizer da outra vida. Não existe, gente. Não existe Papa. Acho que nos desresponsabiliza um pouco também, né, professor? Nesse sentido acho que nos desresponsabiliza um pouco nesse sentido de pensar que se o mundo todo vai acabar e vai acabar para todo mundo, acho que nos tira a angústia de ter que fazer qualquer escolha ou de ter qualquer responsabilidade, assim, né? Se é uma coisa, se é essa coisa mais mágica, assim, né? Porque também uma coisa é dizer, sei lá, o aquecimento global vai acabar com o mundo e todo mundo precisa colaborar para diminuir, sei lá, né? O aquecimento da Terra. E outra coisa é, tipo assim, tá determinado por tal tradição antiga que no dia tal o mundo vai entrar em colapso e vai acabar. Sim. Acho que isso nos desresponsabiliza, assim, né? Tipo, tá pré-determinado, eu não tenho escolha nem responsabilidade sobre isso, né? Quantas datas na humanidade já passaram de fim de mundo e teve sempre um dia seguinte, né? E sem contar que você projeta essa catástrofe diante dos diferentes que estão ao seu redor, né?
Se você não precisa refletir que aquele outro que é diferente de você é diferente porque às vezes ele é singular, às vezes ele está aproveitando o tempo dele para ser autêntico, né? Você pode olhar o outro como o sinal do fim do mundo, né? Né? Esse filme Melancolia, a Paula falou, é um filme que justamente mostra o fim do mundo. Eu assisti. É um filme interessante, sim. Se você achar que todo diferente que é de você é sinal de fim do mundo, né? Demonizar o outro, né? Ele já não vai ser o escolhido, ainda tem uma vaidade, né? Tem religiões que dizem que algumas 1000 pessoas vão ser escolhidas e todos os outros vão morrer. Isso ainda é de um narcisismo, assim, infantil. Entendeu? Sabe? A Daniela está dizendo que em algum momento nosso encontro poderia ser um debate de filme, com certeza. A gente pode, uma semana, ao invés de indicar um artigo, a gente assistir um filme e a gente vai ter um facilitador que vai narrar o filme. Pode ser. Um filme que eu acho muito bom sobre a angústia existencial, relação com o nada, é O Segredo dos Seus Olhos, tá, gente? Quem quiser assistir, um dos melhores, um filme argentino, que ganhou Oscar de melhor filme estrangeiro, não foi à toa, tá? É um filme maravilhoso. Entendeu? E é aquilo que o Ederson falou, né, gente? A questão, dentro das possibilidades da vida, um elemento angustiante é o nada. Dentro das infinitas possibilidades que você tem de se realizar, você também pode não acontecer nada. Entendeu? Você pode ter uma vida sem sentido. Entendeu? É complexo, porque às vezes a gente fala escolher um caminho ou outro. Você pode ter uma vida na mesmice, né? Então, o horizonte do nada é o mais angustiante, né? É o mais angustiante. A Márcia adorou o filme, O Segredo dos Seus Olhos. E pode pensar que não escolhe, né, Márcia? Você está falando pode não escolher também. Quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo, né? A Daniela coloca, a expectativa do fim do mundo para alguém pode ser a emoção de uma vida. Exatamente, gente. A vida é tão esvaziada que você coloca só como horizonte a catástrofe, o apocalipse. Né? Não que não possa ter, gente. Um dia pode ser que as forças da natureza não deem conta da destruição humana. Pode acontecer, né, gente? Mas aí é uma outra experiência, não é esse tipo de ideia fixa no Apocalipse, né? Para justificar religiosismo, fanatismo, né? Opressão, né? Narcisismo, neurose. Que nem a Paula falou, né? Quando a pessoa escolhe uma vida inautêntica, deve ser muito complicado. Não é fácil colocar autenticidade no horizonte, tá, gente? E elaborar isso a vida inteira, mas deve ser muito complicado. Eu conheço pessoas que investiram na vida inautêntica, né, gente? Não deve ser fácil, né? A gente que faz um investimento ferrenho, assim, a gente vê pessoa ficando PhD em inautenticidade, gente, sabe? Devia ter, assim, PhD em inautenticidade no cartão, devia ter a profissão. Inautêntico. Sim. Tem gente que é assim, se vangloria, né? São pessoas que se vangloriam, né? Porque o autêntico incomoda, o autêntico é demonizado. Né? Professor, eu queria comentar, acho que essa questão da angústia angustiou todo mundo, e a mim também. Porque eu acho que tem muito a ver também, essa questão que você falou de ser autêntico, né, com liberdade, né? Porque, assim, o ser humano acaba que a gente tem 1001 possibilidades de ser, né? E elas são infinitas. Então, acho que quando a gente tem essa liberdade demais, esse campo aberto demais de ser o que a gente quiser, isso gera angústia, né? A gente quer ser livre, mas quando a gente nunca é livre totalmente, né? Acho que até o não escolher ser algo já é uma escolha, né? Se você ficar parado sem fazer nada, você já está escolhendo não fazer nada. Então, eu acho que esse campo aberto é que
é angustiante, né? E aí vem muito a questão da culpa também, né? Porque a gente acho que acaba trazendo um sentimento de culpa, né? Quando a gente não cuida daquilo que a gente sabe que tem que cuidar, enfim, que é o nosso ser, que é a nossa vida, né? Então, parece um ciclo, né? Que não tem fim. E a gente busca muito, acho que é essa existência, mas de uma forma, assim, vamos dizer, saudável, né? A possibilidade de não ter uma relação assim tão neurótica, né, com o que a gente é, enfim, viver as possibilidades de um jeito, vamos dizer assim, inédito, né? Porque tudo muda o tempo todo, então acho que é muito difícil a gente lidar com todas essas opções. Acho que esse é o ponto. E aí é que entra, né? Que nem você falou, né? Existe essa estereotipia da neurose, né? Essa fixação. Tem pessoas também que não entendem o processo de escolha, acham que podem tudo e aí entram no delírio, né? Deliram que podem voar, que podem ser o que elas bem quiserem do jeito delas, uma onipotência, né? E entra o marketing, a mídia, né, que nos vende desejos e escolhas estereotipadas, né? Para quem, principalmente para as pessoas que estão fragilizadas em escolher as suas próprias escolhas, inclusive em dizer não para a mídia, né? Consumismo, né? Tanto que o texto falou, tanto que o Ederson pontuou a questão do consumismo, né? Não é só um objeto que você compra um horizonte de afetos, né? Uma relação com a vida, né? Sim. A Luana colocou, exato, tem uma exigência, uma cobrança externa também de ter ou fazer algo, né? A gente vive numa sociedade produtivista, né, gente? Você ter espaço para o ócio ou para reflexão, entender que seus projetos vão levar o tempo que for necessário para você amadurecer, e não o prazo da academia, e não o prazo do seu trabalho, e não o prazo afetivamente é a mesma coisa, né? Você demanda um tempo para amadurecer seus afetos, né? E não o tempo do estereótipo da novela, né? Enfim, né? Então hoje a gente vive numa sociedade de muita estimulação, né? Esse universo virtual então faz explodir, né? Estimulação, né? A gente diz que a gente não aguenta as microangústias, né? Porque a gente tem o celular aqui para smartphone para acabar com a microangústia, né? De você ter acesso a um site, de você postar uma foto, de você, enfim, relacionar nas redes sociais, porque são as microangústias que agora a gente consegue diluir, né? Ou evitar, né? Ou dissolver, né? Ou adiar, né? No smartphone, né? Então, professor, mas aí eu faço um questionamento, porque como estava estudando Heidegger, ele falava sobre essa preocupação da técnica, né? E aí ele não queria que o homem se tornasse o objeto. Então o homem tem que dominar a técnica e não a técnica dominar o homem. É. E eu penso que as redes sociais estão fazendo isso com a gente, né? A gente está dominado por elas, a gente tem que ficar sempre olhando o celular, elas mandam mensagem para a gente, sempre uma atualização, a gente tem que ficar vendo e a gente tem que se questionar se ou a gente domina a técnica ou a gente é que virou o objeto e está sendo dominado por elas. Né? Sim. Por outro lado, a técnica permite que a gente se encontre, né? Exato, tem isso também. O Edemir falou, diante do horizonte do nada, a consciência do ser difere da racionalidade. É o conceito-chave, né, gente? Eu acho assim, a gente não pode ter preconceito com sistemas racionais, né, gente? Mas perder a consciência do ser, a dimensão do ser, a gente vira objeto, né? Tem gente que lida com os próprios afetos como se fosse objeto, né? Fecha em quadradinho os seus desejos, as suas vontades, os seus pensamentos, né? É muito cognitivo demais, sabe? Fechar tudo em caixotinho porque é aquilo que brota, né? Porque aparece, né? A vida que aparece para a gente. A primeira pessoa para quem a vida aparece é para a gente mesmo, gente. Né? Hoje eu postei no Facebook uma charge da Mafalda, né? Com tanta gente no mundo, eu tive que ser eu, alguma coisa assim. Né? Com tanta gente, tem alguma coisa assim, né? Eu tive que.
sobrou para mim ser eu, né? Sabe? Tantas pessoas no mundo, sobrou para mim ser eu, né? E aí a gente aparece para a gente mesmo. A Paula coloca Angústia, Culpa e Libertação, do Medard Boss. É um livro ótimo para estudarmos juntos. Angústia, Culpa e Libertação. Vamos colocar na nossa lista, tá, Paula? O Elaine falou, uma vez um professor me indicou um livro que chamava O Meu Direito à Preguiça ou algo parecido, né? Eu acho que tem, né? Tem um autor italiano que fala do ócio criativo, né? Entendeu? Teve um moço que fez sucesso há uns 4, 5 anos atrás, foi no Jô Soares, para ele fazer um workshop do nada. Vocês já viram esse cara? Fez sucesso, gente. O que você vai fazer? Aí ele ia explicar, foi dar entrevista no Jô Soares. Como é que é essa questão? Eu sento e não faço nada. Fez sucesso, ocupou a mídia, gente. O Márcio falou, gente... o Márcio falou, gente, tem um compromisso. O Edemir falou, Domênico de Massa, ócio criativo. É isso aí, é isso aí. Entendeu, gente? Eu acho que está sendo muito fértil. Hoje está todo mundo participando, seja falando, abrindo o microfone no chat, para ver como... É isso que eu acho interessante no Heidegger. Prestem atenção, gente. O Heidegger, se a gente se abre para a experiência da linguagem rigorosa dele, ele explode um universo dentro da gente, abre um mundo de coisa. Entendeu? A partir de um texto que é uma linguagem rigorosa, a gente está falando de muita coisa cheia de vida, né? E é isso que é o sentido do Heidegger, não é você decorar. Já falei um dia, que eu acho que foi a Gabriela que me perguntou, se não me engano, posso estar errado, que é Dasein, né? Não é a gente decorar o que é Dasein, nem a gente decorar o ôntico, do ontológico. A gente tem isso no nosso imaginário, né? A questão da dimensão do ser e dos entes do mundo, né? E mesmo a gente também é um ente no mundo. Tem gente que se faz de objeto para os outros, né, gente? Tem gente que trata os outros como objeto, né? Não é porque a gente tem a potência ontológica que a gente vive uma condição humana, mas não quer dizer que a gente realiza essa condição, né? A dimensão ontológica é uma condição. A gente é humano. Mas realizar essa potência, tem gente que é quase uma venca, né, gente? Vamos combinar, né? Tem gente que é quase uma ameba, né? E nunca vai ser a ameba, nem vai ser a venca. Mais esforço que a pessoa seja, a estrutura humana dela vai estar sempre dizendo, você não vai conseguir se tornar uma venca. Entendeu? Nem uma ameba. Entendeu? Mas tem gente que faz um esforço para vegetar. Entendeu? Não vai conseguir, gente. Não vai conseguir. Porque existe uma estrutura ontológica humana. Tá? Professor, Oi. Estava pensando aqui, eu ouvi uma vez de um amigo que é filósofo e poeta. Há muitos anos atrás, ele estava me falando que algumas pessoas, a vida, ele coloca assim, como estar aí, né, no mundo, é como um homem que é colocado dentro de uma caixa, de uma caixinha. Alguns fazem um esforço muito grande para caber nessa caixinha. Alguns até se mutilam para caber dentro da caixinha. Ao passo que outros, nessa dor de se colocar nessa caixa, procura lamber suas próprias feridas, né, e sair da caixa, né? Essa metáfora ficou muito forte para mim. Eu acho que é isso que me vem, assim, desse estar no mundo de uma forma autêntica ou inautêntica, né? Que fica na caixa, fica de avenca mesmo, né? Não cresce, não se expande, não se realiza, né? Gente, eu não tenho a vencafobia, tá, gente? Com todo respeito à venca, tá? Entendeu? O problema é essa desumanização, né, Paula? Né? Tem gente que tem uma disposição para se desumanizar, né? Com certeza. É uma experiência possível, gente. É uma experiência possível. Não é nem a gente ter preconceito, né? A gente entendeu o movimento, né? Eu vou falando assim, eu vou pensando em pessoas que... Eu conheço pessoas que não fizeram praticamente nada da vida. Você não entende gente que é assim? Não fizeram praticamente nada, ou só fizeram coisas formais. São completamente dissociadas de qualquer contato consigo. Né? Numa sociedade maquínica, numa sociedade mecânica, sociedade objetivadora, né?
Tem gente que só tem relações objetais, agora com esse negócio de smartphone, gente, né? Isso é uma foto, isso é uma imagem, né? Enfim. Agora sim, que nem o Edson falou. Revólver é bom, gente? Já falei isso aqui. É bom, revólver? Alguém me diz, revólver é bom? Ou é mal? Alguém me diga. Revólver. O revólver não é nada, né? Ele não Depende faz do nada. contexto, Sim. do uso que se faz dele. Sim, sim. Então, virtualidade é bom? É mal? Não, se não fosse os cientistas que fizeram essa tecnologia, a gente não estava se encontrando o Brasil inteiro aqui, né? Então, é a virtualidade. Sem contar aquele jogo, que é o jogo da cotidianeidade, como a gente vai ver no Heidegger, né, gente? A gente não consegue estar na clareira de contato consigo próprio, na clareira da interrogação 24 horas por dia, a vida inteira. A gente tem o lado da distração, a gente tem o lado de se ocupar das coisas cotidianas, porque a gente não aguentaria. A gente não aguentaria viver esse espaço maravilhoso. O espaço maravilhoso que a gente faz no nosso encontro é um espaço onde a gente está direcionando a nossa energia para a gente se interrogar, né? Já virou um dos meus espaços semanais, onde eu abro para ter contato comigo mesmo através do encontro com vocês, né? Mas imagina a gente ficar em estado de grupo de estudos 24 horas por dia, anos a fio, né? Entendeu? A gente precisa, né? Aquilo que o Heidegger falou nesse texto, inclusive, que é essa questão da identificação com os entes, me ajuda a lembrar o termo, Ederson, né? Tinha essa questão, a cotidianeidade, a ocupação do cotidiano também constitui as nossas interrogações, entendeu? Uma não vive sem a outra, né? Entendeu? A gente emerge as nossas reflexões, as nossas interrogações dos nossos hábitos cotidianos, né? De quando a gente fica distraído no cotidiano. E, por outro lado, quando a gente se abre o nosso grupo de estudos aqui, a gente está refletindo, a gente vai sair do grupo de estudos e vai levar essa reflexão para o nosso dia a dia, né? A gente vai estar escovando os dentes pensando no Heidegger, né? Pensando nas coisas que a gente conversou, né? Então, há um entrelaçamento, não é que um é melhor do que o outro, né? Isso é a dinâmica da nossa presença no mundo, a relação da nossa dimensão ontológica com a dimensão ôntica, né? Que nos constitui, né? Não são objetos externos, né? São parte da nossa vivência, né? Da nossa expressão mundana, né? Pessoal, mais alguma questão? Venho relembrar que enquanto vocês estão colocando... Mais alguma questão? Sou ansioso, calma. Calma, Fernando, calma. Mais alguma questão, pessoal, para a gente encaminhar para o nosso final? Vocês têm... Vamos copiar aqui do chat, porque tem gente que às vezes não está no WhatsApp. Deixa eu copiar o texto da semana que vem, vai que alguém... Deixa eu achar aqui, só um momentinho. Aqui. A Vilmara, que não está aqui hoje, se disponibilizou generosamente para a semana que vem preparar mais um texto do Heidegger, que eu estou colocando aqui no chat. Acabei de pôr. Por favor, copiem e colhem, que ainda não tem. Então, teremos esse segundo texto, segundo artigo. Semana que vem, daqui a 15 dias, a leitura dramática do Entre Quatro Paredes, do Sartre, que é maravilhoso, é uma peça, preparem seus horários, é uma peça de 1h15, 1h20. Então, assim, coloquem no horizonte para a gente tem dado 5 minutos de tolerância, então a gente começa das 17h05, vai até 17h30, 17h40, 18h30, 18h40, né? Acho que é isso? Não. 7h05 vai 18h20, 18h30, depois a gente vai debater, né? A peça, quem puder ficar até umas 6:50, né? Para a gente se organizar, isso daqui a 15 dias, tá? Daqui a 15 dias. A Paula colocou, a pandemia é um momento peculiar para entrarmos em contato com todas essas questões. Não, exatamente, Paula. Tem pessoas que estão isoladas, tem pessoas que estão se lançando, tem pessoas que estão se lançando no mundo porque é um movimento de sentido, tem outras que precisam trabalhar, tem outras que é um esquecimento, né? Tem gente que está querendo esquecer que tem um vírus mortal, né?
tem uma roleta russa aí que você pega o vírus, 2 ou 3 pessoas a cada 100 morrem, e mais umas 10 acabam tendo lesões irreversíveis para o resto da vida. Essa é a roleta, a gente está brincando de roleta russa, né? Entendeu? Então é um exercício de uma postura ontológica. Isolamento não é só uma questão de cidadania, é uma questão de coerência também, sabe, gente? Eu acho que se isolar tem a ver com uma experiência ética, né? Saber, né? Saber sair e saber se isolar. Eu tenho ficado muito isolado, tá? A maioria faz 184 dias que eu estou investindo no isolamento, vamos falar assim. Enfim, gente. Mais alguma questão? Fernando, só uma questão técnica mesmo. Sim. Sabe dizer por que nesses textos de filósofos existenciais eles usam bastante hífen nas palavras? Assim, Tá. O Heidegger é uma questão assim de tentar ser fidedigno com a tradução do alemão, entendeu? Entendeu? É o que o Heidegger escreveu em alemão, que é traduzido para o português. Pré-ocupação, entendeu? Justamente no sentido de acentuar que existe uma dimensão antecedente à ocupação, que são dimensões diferentes, entendeu? É assim um rigor que se tem com o intuito de ser fidedigno a uma tradução à origem alemã, levando-se em conta que certamente ser em tempo em alemão é um outro ser e tempo, né? Entendeu? Né? Mas vocês vão ver, quem quiser já ir aquecendo, pegar o volume 1 do Ser e Tempo, vocês vão ver que tem uma disposição das palavras diferentes, justamente para acentuar essa descrição rigorosa do vivido, entendeu? Até na gramática, existiria uma gramática que seria mais fidedigna ao vivido, tá? Tá bom. Tá bom? Obrigado. Nada. A Cristiane está falando, muito boa essa dose pré de Heidegger, né? Isso aí, gente. Quando era, há uns anos atrás, assistia MTV, não tinha aquecimento MTV, agora aqui a gente está fazendo aquecimento Heidegger, né? É a nossa vibe. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Senão eu vou encerrar a gravação. Quem está vindo pela primeira vez, a gente tem o site no YouTube lançado no mundo. Lá existem todos os nossos vídeos, as nossas palestras. E é isso aí, eu vou encerrar a gravação agora. Desejo a todos e todas e todes uma ótima semana. Até semana que vem com mais um artigo do Heidegger que está disponibilizado no chat e no WhatsApp, tá bom? Grande abraço, boa semana, boa noite, até semana que vem.